Saúdo a todos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Venho agradecer ao Senhor por cada mensagem que Ele nos dá através de suas servas. O nosso tema, oração e dependência, com base em Neemias 1:4. Estarei lendo alguns versículos. E sucedeu que, ouvindo eu essas palavras, assentei-me, chorei e lamentei por alguns dias e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guardas conserto e a benignidade para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos para ouvires a oração de teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, os teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que pecamos contra ti. Também eu e a casa de meu pai pecamos. Neemias era copeiro do rei e servia ao rei. Quando vieram os seus irmãos, ele perguntou como andava o povo, o que estava acontecendo em Jerusalém. Eles narraram que os muros estavam destruídos, o povo estava em miséria, a coisa não estava nada bem. E quando Neemias ouviu, Neemias jejuou, orou, chorou muito. E orou pedindo perdão pelos pecados. Neemias orou pelo povo. Neemias intercedeu, Neemias confessou. E hoje não é diferente, queridos. Precisamos estar orando, intercedendo, jejuando. Precisamos sempre estar usando as ferramentas do jejum e oração e conhecimento da palavra. E Neemias era copeiro do rei, como fala o texto. Quando o momento que ele foi servir ao rei, o rei percebeu pelo seu semblante a sua tristeza e notou logo e perguntou o que estava acontecendo. E o rei disse: Por que está triste o teu rosto? Pois não estás doente. Não é isto senão tristeza de coração. Então temi muito em grande maneira. E disse ao rei: Viva o rei para sempre. Como não estaria triste o meu rosto, estando a cidade, o lugar do sepulcro de meu pai, assolada, e tendo sido consumidas as suas portas a fogo? E o rei me disse: Que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Neemias orou ao Senhor. Neemias achou graça diante do rei. E nós devemos, a exemplo de Neemias, sermos pessoas que tenhamos a simpatia das nossas autoridades. Devemos vigiar nas nossas ações, devemos realmente nos colocar, nos posicionar como servos do Senhor, com realmente dedicação, com temor e tremor. E assim nós podemos achar graça diante das autoridades. Não podemos com as nossas forças, não podemos fazer nada com as nossas condições. Como Neemias e outros versículos, se eu não me engano é 8:9, que diz: a alegria do Senhor é a nossa força. Então ele achou graça diante do Senhor, achou simpatia do rei, e o rei deu todos os recursos que ele precisava. No meio das construções, ele achou alguns opositores, algumas pessoas para atrapalhar o serviço. Conosco não é diferente. Nós nos dedicamos à mão do Senhor, à obra do Senhor, e existem oposições, existem perseguições, mas Neemias continuou firme, levou o povo a orar, a jejuar, a confessar os seus pecados e continuou fazendo a obra do Senhor. Que assim seja, queridos ouvintes, que nós possamos nos colocar diante do Senhor, nos humilhar, confessar os nossos pecados e com base na palavra, ele lembrou da palavra do Senhor. E aí orou, jejuou, confessou e seguiu firme. E conseguiu
a atenção do rei, conseguiu a simpatia do rei, o rei deu todos os recursos, tudo o que ele precisava. Então não é pela nossa força, queridos, é pela força do Senhor, que diz que se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Segundo a Crônicas 7:14. É esse o nosso dever, nos humilharmos, orarmos, confessar os nossos pecados e nos converter dos nossos maus caminhos. Que essa seja a nossa meta. Orar sempre, buscar de Deus a sua santificação, buscar de Deus a inspiração, buscar de Deus sabedoria. A começar em mim, que possamos, irmãs, buscar a força no Senhor. E assim nossos filhos, eu creio, nossos filhos serão reconduzidos ao caminho do Senhor. Eu creio que no tempo dele, ele estará fazendo a sua obra salvífica redentora para a glória do Senhor. E assim eu termino essa meditação, pedindo a Deus que nos dê força, nos capacite a estarmos nos humilhando, a estarmos buscando ao Senhor e sendo canal de bênçãos, canal de reconstrutores de vidas, de corações, nas mãos do Senhor. Em nome do Senhor Jesus. Um abraço a todos e que Deus continue a nos abençoar. Amém?